Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa A Voz da Diocese com as seguintes manchetes. Papa abre a Porta Santa e dá início ao Jubileu da Misericórdia. Confira as intenções de oração para o mês de dezembro. Ordenações sacerdotais são na próxima semana. Arcebispo de Mariana comenta sobre a tragédia acontecida no município. Em nota, a CNBB comenta a atual crise política no país. E Papa confidencia aos jovens a sua maneira de ler a Bíblia. Atravessar a Porta Santa nos compromete a adotar a misericórdia do bom samaritano. Esse é o espírito com o qual deve-se viver o jubileu extraordinário, conforme disse o Papa Francisco. Hoje, para falar um pouco sobre o Jubileu da Misericórdia e sobre a Porta Santa, nós recebemos então o seminarista Maicon e o seminarista Ariel. Então, o Maicon vai nos contar um pouco sobre a história dos jubileus. Olá, Maicon, tudo bem? Olá, tudo bem, Maíra? Tudo bem aos ouvintes da Rádio Luz e Alegria? Bom, a história dos jubileus começou embasado no Antigo Testamento e também no Novo, e se iniciou através do Papa Bonifácio VIII, no ano de 1300. Ele promulgou uma bula no dia 22 de fevereiro deste mesmo ano, dando início a esse jubileu, onde demonstrava preocupação, como os outros pontífices também se preocupavam, em oferecer a questão das indulgências para o povo católico. Neste pensamento, também não só as indulgências para os vivos, mas para as almas do purgatório. Vendo a repercussão que teve esse jubileu, ele teve a ideia de fazê-los a cada 100 anos. Porém, o Papa seguinte já diminuiu isso para 50 anos. Depois veio outro com 33, que não acabou acontecendo, ele acabou falecendo antes. E depois, em 1475, a partir daí, como até hoje, são 25 anos, né? Uhum. O último grande jubileu que a gente teve foi no ano de 2000, que foi pelo Papa João Paulo II, que teve a graça de abrir 2 jubileus, né? E no ano de 1500 teve um marco que se iniciou o rito da abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro pelo Papa Alexandre VI. Sendo assim, ela ocupou o lugar da Porta Áurea da Basílica de São João de Latrão, porque nós temos a Basílica de Latrão como a sede do Papado, a Catedral de Roma, sendo assim a igreja mãe de todas, né? Uhum. Que muitos hoje pensam que é a Basílica de São Pedro, mas não é. Então se iniciou a abertura das portas em 1500. O Papa, neste ano, ele convocou um jubileu extraordinário, que está fora dos 25 anos, que seria em 2025. Isso é interessante explicar para o pessoal. Por isso se chama extraordinário. E da misericórdia, que foi o nome que ele deu. Também preocupado com essa questão do mundo que nós vivemos hoje, com essas guerras, perseguições, e ele incita ao povo católico, e também não só os católicos, a viver esse pensamento de misericórdia, se aprimorar no conhecimento, nas práticas, na busca de favorecer as outras pessoas, os mais necessitados. E nesse último dia 8, então, ele deu início abrindo a Porta Santa na Basílica de São Pedro. Uhum. E assim, quem passa por ela e se compromete a fazer o que as indulgências pedem que se faça, que são o sacramento da reconciliação, que seria a confissão, a comunhão eucarística, Uhum. e rezar através das intenções pelo Santo Padre. Fazendo isso, passando pela Porta Santa, você obtém a indulgência plenária do jubileu. Uhum. Outro marco que 2 papas nesse jubileu estiveram presentes, que é algo único na história da Igreja,
E também que o Papa ele estende isso a todas as dioceses do mundo, porque a princípio você iria ter condições de obter essa indulgência fazendo uma peregrinação a Roma e passando pelas portas das 4 basílicas papais, Certo. que também serão abertas, né? Que são São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros, né? Uhum. Que são as que têm as portas santas. Então ele estende isso às catedrais do mundo inteiro, que são para as pessoas que não têm condições. Então aqui, no domingo, dia 13, o Dom Antônio fará a abertura da Porta Santa na Catedral de Frederico, onde os fiéis poderão obter a indulgência passando pela porta e, como eu disse, fazendo essas coisas que requerem para o ganho da indulgência. Michael, acho que a gente podia esclarecer também que o ano da misericórdia, como bem diz, é o ano. Então, Isso. ele tem uma data, né? Vai até o ano que vem. E as pessoas podem, durante esse ano, obter a indulgência, durante o ano todo. Isso, ele se iniciou então no dia 8 de dezembro deste ano e se estenderá até o dia 20 de novembro de 2016. Então, durante esse ano inteiro, as portas ficarão abertas. Sim. E as pessoas que passarem por elas com essas práticas poderão obter. Também o Papa diz que as pessoas enfermas poderão obter a indulgência também de uma forma um pouco diferente, e aos presidiários que estão nas prisões. Também Que passando, ele diz na sua carta que as pessoas que não têm condições, no caso que não têm mesmo, de irem até uma catedral ou até uma basílica, passar pela Porta Santa, passando pela própria porta da sua cela, com intenção, poderão adquirir a sua indulgência plenária também. Isso é interessante também a gente colocar aqui, né? Michael, a gente podia então explicar um pouquinho mais sobre a indulgência para o pessoal, Então, o que são as indulgências? As indulgências plenárias, como eu disse, elas são uma forma de perdão fora do sacramento. Entendi. Para nossas penas temporais que são causadas pela sequela do pecado. Como eu disse antes também, você pode obter ela para si próprio ou para as almas que estão no purgatório, que necessitam das nossas orações, né? Certo. Porque elas por si próprias não têm a possibilidade de sair de lá, né? Então as indulgências são isso, são o perdão para as suas penas aqui e as penas das almas do purgatório também, que são através desses jubileus, e não só dos jubileus também. Por exemplo, o dia de finados também tem indulgência que o Papa coloca, alguma festa de algum santo ele também coloca. Então são várias possibilidades de você obter indulgências, né? Mas elas seriam isso, né? Michael, muito obrigado pela tua colaboração. Obrigado a você. Então, o Ariel também está aqui hoje, ele também é seminarista do propedêutico, e o Ariel vai conversar um pouquinho com nós sobre as ordenações que nós temos aqui na nossa diocese nesse mês de dezembro. Olá, Ariel, tudo bem? Olá, mãe, tudo bem? Olá também aos ouvintes da Rádio Luz Alegria e dos internautas que acompanham também pela FWTV. Então, Ariel, nós tivemos então a ordenação na sexta-feira do diaconal. Tu pode nos falar um pouquinho então sobre ela? Exatamente. Na última sexta, ordenamos em Constantina 3 novos diáconos para a igreja diocesana. O seminarista Anderson, o seminarista Daniel e o seminarista Maurício, que foram escolhidos ao grau do diaconato. O sacramento da ordem tem 3 graus que a gente chama. Certo. É o grau do diaconado, que é o grau do serviço, do presbiterado, que teremos também a ordenação essa semana, e o grau do episcopado. São as 3 ordenações que é possível ter na vida de uma pessoa. Então eles receberam o primeiro grau da ordem, né? Sim. Isso. Eles são, a gente chama de diáconos transitórios, que dentro de 1 ano serão ordenados presbíteros. Também temos a possibilidade de diáconos permanentes, que é o caso, por exemplo, aqui da Catedral Santo Antônio, que temos 2, que é um pouco diferente assim, o serviço dos 2. Mas os seminaristas, então, foram ordenados sob a prece de ordenação do bispo, que dá essa ordenação a eles, confere o Espírito Santo a eles, para que possam servir na diaconia. A gente diz que ser diácono é estar a serviço.
a serviço do padre, a serviço da liturgia, anunciadores do Evangelho. Então essa é a principal missão desses diáconos. E agora, a partir da ordenação diaconal, para onde que eles vão, Ariel? O que eles vão fazer agora? Sim, então, esse ano de 2016, eles estão cursando o 4º ano da Faculdade de Teologia, na PUC, em Porto Alegre, e morando no nosso seminário de Viamão. Então, nesse um ano, eles vão estar exercendo esse ministério lá com o seminário e também nas pastorais, que a gente faz diversas pastorais em comunidades. Então, será o ano deles exercerem este mandato do diácono e se prepararem também para a ordenação sacerdotal, que, né, ano que vem teremos essa graça. Nós também temos na próxima sexta-feira, no dia 18, a ordenação presbiteral de 4 novos sacerdotes para a nossa diocese. Ariel, onde que ela acontece mesmo? Bom, a ordenação presbiteral vai ser em Palmitinho, Paróquia Santa Terezinha, às 19h30 da sexta-feira. Isso. E vocês, juntamente ao padre Leandro Piffer, que é o cerimonial do bispo, né, do bispo diocesano, vocês ajudam também a preparar a liturgia destas missas, né, dessas celebrações oficiais da diocese. Como que está sendo essa preparação, então? Bom, a nossa preparação com essa liturgia vem desde há uns 3 meses atrás, que a gente começou a organizar. Então, primeiro a gente viu o rito, montamos todo o rito da ordenação, que é um rito bem complexo, tem diversos momentos importantes para a vida desses jovens. Sim. Então, depois que nós montamos o rito, a gente preparou o folheto de ordenação, dividimos as funções, porque todos os seminaristas trabalham nessas ordenações, que é também um incentivo, né, para a gente mostrar para esses seminaristas que eles são importantes para a nossa diocese, que isso é uma prática bem interessante. Sim. E estamos agora nos preparando, mais especificamente com ensaios, combinando detalhes, porque uma ordenação presbiteral a gente é um pouco longa, Sim. né? Pelos ritos que tem. Então tem a prece de ordenação, que é quando o bispo confere o Espírito Santo aos ordenados. Também tem a ladainha de todos os santos, que é um momento assim muito, muito bonito da ordenação, que quando os jovens se prostram, e enquanto a gente canta a ladainha, em sinal de gratidão e entrega à igreja. Tem também a unção das mãos, na ordenação presbiteral, que o óleo do crisma, que é consagrado sempre na Semana Santa, é ungido as palmas, as mãos dos 4 ordenandos, com o sinal que eles serão consagrados a Deus. Então tudo que eles fizerem com essas mãos é santo. Então, para abençoar, para distribuir comunhão, né? Então eles se tornam ungidos realmente. E depois dessa unção das mãos, a família, o bispo ata uma fita nas mãos desses ordenados, e a família, ou alguém que o ordenando escolheu, desata a fita e recebe a primeira bênção do novo presbítero. A gente chama dos neo-ordenados. Sim. Então a primeira bênção ele dá logo após que desata as mãos ungidas. Então assim, é um rito bem bonito, um rito bem interessante, que vale a pena a gente trabalhar bem. E eu acho que também é importante a gente ressaltar para a comunidade que é um rito muito bonito de se assistir. É muito bonito de se assistir uma ordenação, então quem tiver a oportunidade de ir a Palmitinho na próxima sexta-feira e assistir, assista, ou também online pela FWTV, que é um rito muito interessante. Com certeza, é um rito assim, bem emocionante. Isso. Que são, nós na igreja, a gente diz que as 3 principais celebrações que está dentro da igreja, na liturgia, é a Vigília Pascal, a dedicação de uma igreja, a consagração de um altar e a ordenação presbiteral. Então isso aí entre as 3 principais cerimônias da Santa Igreja. Muito obrigado, Ariel, pela tua colaboração e parabéns a vocês pelo trabalho, e a gente também deseja sucesso na vocação de vocês. A gente agradece, Maria. Eu acho que também é importante ressaltar os 4 que serão ordenados. É verdade. Que então é o diácono Antônio, que está agora em CBI, juntamente com o padre Alex. O diácono Jefferson, que está como administrador paroquial em São Martinho. Também temos o diácono Alencar Carati, que estava cursando então o último ano de teologia em Passo Fundo. E o diácono Danilo, que estava em São Paulo cursando a teologia e agora está então voltando para a diocese. Então tá certo, muito obrigada.
Neste mês de dezembro, como intenção universal de oração, o Papa Francisco pede para experimentar a misericórdia de Deus, para que todos experimentemos a misericórdia de Deus, que nunca se cansa de perdoar. Já as intenções pela evangelização estão no Natal. Esperança para as famílias, de modo particular as que sofrem, encontrem no nascimento de Jesus um sinal de esperança segura. Nós também, como cristãos, podemos colocar em nossas orações as intenções do Papa. O rompimento das barragens da mineradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, deixou 5 mortos e 24 pessoas que ainda estão desaparecidas. Pelo menos 500 mil pessoas devem ficar sem água, já que a lama já atingiu municípios de Minas Gerais e também do Espírito Santo. A Igreja Católica coletou e continua coletando e recebendo alimentos, roupas, remédios e outras formas de ajuda às vítimas e aos desalojados. Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana, está preocupado com o futuro dessas pessoas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou na última terça-feira, dia 8, uma nota sobre o momento nacional que estamos vivendo. O texto, assinalado pela presidência da CNBB, apela para o diálogo e para a serenidade e expressa repúdio ao recurso da violência e da agressividade nas diferentes manifestações sobre a vida política no país. Nesse momento grave da vida no país, a CNBB levanta sua voz para colaborar, fazendo chegar aos responsáveis o grito dessa nação atribulada, a fim de cessarem as hostilidades e não se permitir qualquer risco de desrespeito à ordem constitucional, diz a nota. O prefácio de uma Bíblia voltada ao público jovem, escrito pelo Papa Francisco, foi publicado na Revista dos Jesuítas. O Papa afirma no texto amar a sua velha Bíblia, que viu: a minha alegria foi banhada pelas minhas lágrimas e é meu inestimável tesouro, diz o pontífice. O Papa Francisco também dá várias sugestões aos jovens em como usá-la, ao mesmo tempo em que confidencia a eles como ele lê a sua Bíblia. Papa Francisco iniciou o texto afirmando que os jovens se surpreenderiam com a aparência da sua Bíblia, velha e usada, mas que por nada faria menos dela, pois é para ele um inestimável tesouro. Ele também chama atenção para o fato de que muitas vezes os cristãos consideram a Bíblia como uma simples obra literária, fazendo referência às palavras de Mahatma Gandhi, que afirmava: aos cristãos foi confiado um texto com quantidade de dinamite suficiente para fazer explodir em 1000 pedaços a civilização inteira. Contrastando esta abordagem do texto sagrado, o Papa recorda que a Bíblia não é uma seleção de histórias antigas e bonitas, mas pela palavra de Deus a luz veio ao mundo e nunca mais se apagou. Acompanhe agora o Evangelho com o Bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos celebrar neste final de semana o terceiro domingo do Advento. É tradicionalmente chamado o Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria. Neste caminho do Advento, este caminho em direção ao Senhor, a Igreja nos convida a levantar os nossos olhos, levantar a nossa alma a Deus e olhar a meta que se aproxima. Ainda estamos dentro deste quadro da preparação da segunda vinda do Senhor na sua glória para o julgamento de toda a humanidade, para o momento em que Cristo Senhor será reconhecido como Senhor absoluto, Rei da história da humanidade, do universo. E, neste sentido, a preparação para estas coisas finais pode significar para muita gente tristeza, angústia, preocupação.
Por isso, a Santa Igreja nos convida a olhar esta realidade com alegria, com espírito de fé, como nós costumamos dizer, com espírito sobrenatural. E assim as leituras bíblicas deste terceiro domingo do Advento são já indicativas deste espírito de alegria, deste espírito, digamos, de uma vida centrada em Deus que nós todos devemos ter. Enquanto aquele povo de Israel estava vivendo um momento difícil, um momento triste, o profeta Sofonias proclama uma mensagem de esperança para aquele povo. É o que nós vamos ouvir na primeira leitura. Depois também, o apóstolo São Paulo, na segunda leitura, vai nos exortar a viver este sentido de alegria no Senhor. E finalmente, o Evangelho, São João, vai nos dar as indicações precisas do que é necessário fazer para seguir a Cristo Jesus. Não podemos esquecer também que neste domingo, 13 de dezembro, em todas as catedrais do mundo e também na nossa catedral, Santo Antônio de Frederico Westphalen, nós vamos abrir a Porta Santa, ou seja, a pedido do Papa Francisco, todas as catedrais se tornarão centros da misericórdia, do perdão de Deus nosso Pai. Na nossa diocese de Frederico, além da Catedral Diocesana, outros 4 pontos de referência servirão para vivermos bem este ano da misericórdia. Assim, irmãos e irmãs, vamos celebrar este terceiro domingo com este profundo sentido de alegria que o Senhor nos transmite através da Sagrada Liturgia. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro do profeta Sofonias. Leitura da profecia de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti e afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este trecho da profecia de Sofonias é como um hino de alegria e que tem como tema central a proximidade da salvação de Deus. O convite do profeta Sofonias não é para uma simples alegria humana, derivada de um bem-estar efêmero, de algum bem material que eventualmente se pode perder. Mas esta profecia fala da reconciliação com Deus e de uma comunhão eterna com Deus nosso Pai. As razões que o profeta dá para a alegria são razões sobrenaturais. E esta mensagem profética ainda e será sempre uma mensagem de extrema atualidade. Nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, temos que fundar a nossa vida não nas coisas materiais, nas coisas passageiras, porque se colocarmos aí a nossa alegria, ela será sempre uma alegria muito pobre, ela será sempre uma alegria arriscada a se desfazer por alguma dificuldade, por algum problema que sofrermos. A verdadeira alegria está na confiança em Deus, está na certeza de que Ele nos ama, de que Ele é misericordioso para conosco, e que Ele nos enviou o Seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação.
Vamos ouvir agora a segunda leitura. O trecho é tirado da carta de São Paulo aos Filipenses. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em oração e súplica, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste texto, o apóstolo São Paulo se dirige àquela comunidade cristã de Filipos e faz também uma exortação a de que aqueles cristãos vivam na certeza de que o Senhor está próximo. É este o espírito desta primeira fase, deste primeiro tempo do Advento. A certeza de que o Senhor está próximo. E, naturalmente, essa certeza deve produzir em nós uma profunda alegria, uma profunda esperança. E também é importante que nós fundemos esta alegria não só na expectativa do Senhor que vem no final dos tempos, porque, na verdade, o Senhor que nasceu em Belém, que virá no final dos tempos, está entre nós. Está entre nós na sua palavra, que é proclamada, que é anunciada, especialmente na Sagrada Liturgia. Está entre nós na Eucaristia, no alimento que nós recebemos, que é o corpo, sangue, a alma e a divindade de Jesus, ou seja, o Cristo inteiro que nós recebemos na Eucaristia. O Senhor está entre nós, em cada pessoa, em cada irmão, em cada irmã que de nós se aproxima, com o seu apelo, o apelo da atenção, o apelo do carinho, o apelo da amizade, o apelo da necessidade, o apelo de quem talvez esteja abandonado, esquecido pelos demais. Pois bem, aí está Jesus, apelando para que nós com alegria o acolhamos, com amor o possamos de verdade venerar. Acolher uma pessoa que sofre, acolher um irmão que passa necessidades, é prostrar-se diante do Senhor que vem ao nosso encontro. Este tempo do Advento nos alerta para esta vinda constante do Senhor no meio de nós, para que nós tenhamos esta sensibilidade de encontrar em todas as pessoas e em todas as situações o Senhor. Vamos ouvir agora o texto do Evangelho. O Evangelho de São Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo que estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga.
E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho se caracteriza por duas realidades. A primeira, este movimento da alma humana de perguntar àquele que vem preparar os caminhos do Senhor o que devemos fazer. E o segundo momento desse trecho do Evangelho é o anúncio que João Batista faz de que ele não é o Messias. Em relação ao que fazer na expectativa do Messias, João anuncia a necessidade da conversão, a necessidade da mudança de vida, da mudança de rumo na própria vida. Irmãos e irmãs, assim como os soldados daquele tempo, assim como os cobradores de impostos daquele tempo, todos nós também somos pecadores. Todos nós precisamos olhar para Jesus e perguntar: Senhor, o que devemos fazer para acolher com proveito a vossa mensagem de salvação, o reino de amor que viestes trazer? Esta pergunta exprime um desejo, um anseio do coração humano de ir ao encontro da salvação. Não adiantaria que Deus tivesse mandado o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, com o seu poder de salvação, com a sua misericórdia, o seu amor de perdão, se nós não tomarmos o caminho em direção a Jesus. A salvação não é dada para entrar pelo nariz, ou seja, como uma violência de Deus sobre nós. Deus respeita a nossa liberdade. Por isso, nós também precisamos perguntar: o que devemos fazer? Que atitudes eu preciso tomar na minha vida para ir ao encontro e poder acolher com amor a salvação que Deus me manda por meio de seu Filho Jesus Cristo? Ele é esta salvação. E no segundo momento, o anúncio de João é um anúncio positivo, não de condenação, mas é um anúncio de misericórdia, um anúncio de um Deus que nos diz de verdade o que Ele espera de nós. Espera de nós que a nossa vida esteja centrada em Jesus e não em nós mesmos. João era reconhecido como profeta, era reconhecido como um precursor e poderia ter centrado a mensagem de salvação na sua pessoa. Mas ele sabe que é um simples precursor. Por isso ele diz que ele não é digno de desatar as correias das sandálias daquele que vem de verdade trazer a salvação, que é Jesus Cristo. A atitude humilde de João deve também nos inspirar nesta humildade, a humildade de ir com alegria ao encontro do Senhor, a humildade de saber que a nossa vida não pode estar centrada em nós mesmos, mas que nós devemos centrar a nossa existência em Cristo. Irmãos e irmãs, este domingo é um domingo muito importante para a igreja e para o mundo. Como dizia no início, vão se abrir estas portas da misericórdia. As portas de cada catedral e também da nossa catedral diocesana representam o coração de Deus que se abre para nós que somos pecadores, para nos acolher com amor, com a sua graça, com o seu perdão. Não fujamos de Deus, não fujamos da misericórdia do Senhor. Coloquemo-nos em direção a estas portas santas que representam a porta do coração de Deus, para com Ele receber o perdão, a salvação que Jesus Cristo veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.